What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can go down mental freeze. When it's people talking. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula de Química. O nosso conteúdo de hoje é sobre equações químicas, também conhecido como reações químicas. Então, vamos entender um pouco, né, sobre o que fala esse assunto. Equação química, na verdade, é a forma de representar a reação química em si, né? Como ela está ocorrendo. E a sua forma de representação é essa aqui, ó. Coloquei aqui uma reação, né, bem básica para que você compreenda. E, no caso, essa reação aqui, ela não está balanceada, é só para representar mesmo, tá? Então, aqui eu tenho gás hidrogênio mais gás oxigênio, formando a molécula de água. Tudo que estiver antes dessa setinha, eu vou chamar de reagente, e tudo que estiver depois dessa setinha é o produto. Ou seja, as moléculas precisam interagir no reagente para dar formação a novos produtos, né? Como está mostrando aqui do outro lado da seta. Essa é uma forma de representação, né, aqui por bolinhas, que eu estou utilizando, para representar a primeira reação lá do início, né, essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é H2 mais O2 formando H2O. Como você está visualizando aqui, ó, essa bolinha aqui que está representando o oxigênio, ela ficou sozinha, por isso que ela está triste, ou seja, essa reação, ela não está balanceada. E o que é que eu quero dizer com essa questão de balanceado? Ainda não está correta. Eu preciso fazer algo, né, para deixar todo mundo direitinho e as quantidades de reagentes, né, a quantidade de átomos, a quantidade posteriormente que nós iremos ver de massa, né, que eu tenho antes da reação acontecer, tem que ser igual à quantidade que eu tenho depois que a reação aconteceu. Então, essa reação, por enquanto, ela não está correta, a sua forma de representação. Então, como que eu vou resolver esse problema? Para explicar isso para vocês, primeiro nós iremos ver a questão das leis ponderais, né, de uma forma bem rápida, bem sucinta. As leis ponderais é lei de Lavoisier e lei de Proust. Uma anda juntinho com a outra. Porque o que quer dizer lei de Lavoisier? Lavoisier, ele fala que os experimentos que são feitos em um recipiente fechado, certo? A massa que eu tenho no reagente precisa ser igual à massa que eu tenho no produto. Já Proust, né, lei das proporções múltiplas, né, ou proporções constantes, como a gente conhece. Você lembra aqui, ó, lei de Proust, então esse P lembra de proporção. Quando a gente está falando de proporção, é assim. É melhor de explicar aqui no exemplo. Tem uma reação química aqui, em que eu estou demonstrando carbono na presença de hidrogênio, formando CH4. Aqui também está a representação por bolinhas, mas para que você compreenda o que eu estava falando antes, que a quantidade que eu tenho que ter no reagente tem que ser igual à mesma quantidade que eu tenho lá no produto, para essa reação estar certa. Ó. Se eu for visualizar pelas bolinhas, antes da setinha, ó, uma bolinha amarela, então depois da seta também tem que ter essa bolinha amarela, aqui. 4 bolinhas azuis, lá do outro lado, independente do rearranjo molecular, também tem que ter 4. Tá aqui, ó. Tudo bem representado e na reação química também está bem representado, ó. Um carbono antes da setinha, um carbono depois da seta. Esse 2 grandão aqui na frente, ele está multiplicando esse pequeno. Então, ó, 2 vezes 2, 4. E lá no finalzinho, lá no produto, eu também tenho 4 hidrogênios. Essa experiência aqui embaixo com massas é para demonstrar tanto a lei de Lavoisier, né, que é massa do reagente tem que estar igual à massa do produto, e lei de Proust, ou seja, proporções constantes em todo o segmento, ou seja, o que você estiver comparando tem que estar na proporção constante. Vamos ver aqui. Aqui no reagente, é porque faltou só uma setinha bem aqui, tá? Mas no reagente eu tenho gás cloro e gás hidrogênio formando HCl. No reagente, se eu for somar essas massas, eu tenho ó, 71 mais 2 dá 73. Então, 73 no reagente, para estar sendo obedecido a massa constante, lá no produto também tem que ter 73. E a gente vê que isso ocorre. Segundo exemplo, mesma coisa, ó, 142 mais 4 dá 146 no reagente. No produto tem que ter a mesma massa. E também tem a mesma massa. Isso que a gente está falando agora é lei de Lavoisier.
E como é que eu vou visualizar a lei de Proust, proporções constantes? Primeiro caso, ó, eu tenho que comparar as reações ou os experimentos em si, né? Eu posso comparar aqui a experiência 1 com a 2, A1 com a 3. O importante é você fazer o quê? É você comparar a mesma experiência do início até o final. E, se tiver sendo obedecida a lei de Proust, eu vou visualizar que vai ter uma proporção constante. Então, aqui, ó, de 71 para 142, a massa está aumentando. Em que proporção? O dobro. Porque, ó, 2 vezes 71 dá 142. Então, tem que ser até o final a proporção do dobro. Ó, de 2 para 4, aumenta o dobro. E de 73 para 146, o dobro. Se você fizer isso comparando o segundo com o terceiro aqui, o primeiro com o terceiro, ah, professor, vai ser sempre o dobro? Não. Pode ser que eu comparando da primeira experiência com a última, seja o triplo, seja 4 vezes, o importante é que a proporção será obedecida, ok? Vamos então falar sobre o balanceamento das equações químicas, né? O que eu estava falando anteriormente, que a reação não estava direitinho porque não estava balanceada. Vamos entender o que é esse balanceamento. Aqui é a forma de representação de uma reação química. Agora, estando correta, né? A reação que eu tinha lá no início, ó, H2 mais O2 formando H2O. Perceba que agora tem uns números grandes aqui na frente. E esses números grandes aqui na frente, eles representam o total de moléculas. Aí você diz assim, e esse aqui que não tem nada na frente do O2? Quando não tem nada é 1, porque é a mesma molécula, é uma molécula apenas. Aqui eu tenho a forma de representação por bolinhas também, ó. Já que são 2 moléculas de H2, tá aqui, ó. 2 moléculas de H2, mais uma molécula de O2, tá representando por essas bolinhas verdes. E 2 moléculas de H2O, tá aqui, ó, H2O. Então, está as 2 moléculas de H2O. A quantidade que eu tenho no reagente também tem no produto. Se você ver pelas bolinhas, por enquanto, ó, 4 azuis antes da seta, 4 bolinhas azuis depois da seta. 2 bolinhas verdes antes da seta, 2 também depois da seta. Se você for visualizar a reação química, tem a mesma quantidade, ó. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios no reagente, que é antes da seta, lá no produto. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Oxigênios no reagente, 2. E no produto, lembra, o número grandão da frente, né, o coeficiente, ele é da molécula inteira. Então, ele multiplica não só aqui o hidrogênio, mas também o oxigênio. Então, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Professor, não entendi ainda essa questão desses números, então vem aqui para essa visualização prática e rápida. Ó. Na forma de representação, esses números grandões que ficam na frente de cada molécula, eu chamo de coeficiente, e esse coeficiente serve para a molécula inteira, certo? Para aquela molécula que ele está antecedendo. No caso, os números pequenininhos, a gente chama de índice. E esse índice diz respeito ao total de átomos daquela molécula. Por exemplo, esse 2 pequenininho é do hidrogênio, né? Os 2 átomos de hidrogênio. Aqui é do oxigênio e esse 2 pequenininho é só desse hidrogênio, não é do oxigênio. Então, vamos aprender a balancear, né? Já que essa reação aqui está balanceada, vamos ver como nós podemos fazer esse balanceamento. O método que eu vou explicar para vocês é o método das tentativas, que pelo próprio nome já está dizendo, né? Tentativa, eu vou tentar. Tentar o quê? Algum número para poder multiplicar e a reação ficar balanceada. A dica que eu dou para vocês é essa daqui, ó. É macho ou é macho. Como assim é macho? Primeiro, para fazer balanceamento, nós vamos olhar para os elementos químicos que, na minha reação química, vou ver se tem metais. Depois, tem metal? Não, então eu vou para os ametais. Depois, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se você seguir essa linha de raciocínio, vai se tornar mais fácil. Então, vamos ao exemplo 1. É uma reação pequena, né? Então, é uma reação que vai ser mais simples. Vamos visualizar aqui. Não tem metais, porque os únicos elementos químicos que aparecem é nitrogênio e hidrogênio. Então, eu vou começar pelo nitrogênio, né? No caso aqui, ó, antes da setinha, que é no reagente, eu tenho 2 nitrogênios.
Lá no produto, só tem um. Eu nunca posso mexer com esses números pequenininhos aqui, certo? Os índices. Eu só posso mexer com os coeficientes, que é o número que fica na frente de cada molécula. Então, se aqui tem 2 e aqui só tem 1, que número vem aqui para frente para multiplicar com 1 e dar 2 também? Só pode ser o número 2, né? Porque, ó, 2 vezes 1, 2N, 2 nitrogênios. Nitrogênio está balanceado, tá ok. Não precisa mexer com ele por enquanto. Só que na hora que eu coloco esse número na frente, eu também mexo com hidrogênio. Então, ó, 2 vezes 3 tem 6 hidrogênios agora no produto. No reagente tem que ter 6 também. Então, o número que eu vou colocar aqui na frente vai ser o 3. Por que 3 vezes 2? 6. Então, agora a reação está balanceada. Com os coeficientes, ó, se não tem nada na frente é 1, né? Então, 1, 3 e 2. Reação balanceada. Passando para o segundo exemplo. Segundo exemplo, eu tenho os elementos químicos: cobre, enxofre e oxigênio. Nessa molécula, né? E bem aqui eu tenho ferro. Do outro lado também tem os mesmos elementos químicos. Então, para balancear, lembra da regra? É macho, primeiro metais. Vou ver aqui, ó, ferro é um metal, né? Então, vou começar por ele. No reagente, só tem um. No produto, tem 2. Então, logicamente, o número que eu vou tentar aqui na frente será o 2. Porque 2 vezes 1, 2 ferros. Ferro tá ok, vou procurar ver se tem mais algum metal, né? Cu é o cobre. Então, cobre também é metal. Eu olho no reagente, tem um. No produto, também tem um. Então, por enquanto, ele tá ok. Vamos passar para outro elemento químico. Vamos ver o enxofre agora. Enxofre no reagente tem 1. E lá no produto? Lembre-se, toda vida que aparecer esse parêntese e um númerozinho de fora do parêntese, quer dizer que esse parêntese eu estou deixando em evidência aquele pedaço da molécula, e esse número que está de fora, ele está multiplicando todos que estão dentro do parêntese. O número de fora, o grandão, certo? Que é o coeficiente, ele é da molécula inteira. Só que esse pequenininho que está de fora do parêntese é só de todo mundo que está dentro do parêntese, beleza? Então, vamos aqui, eu vou olhar para o enxofre, né? Ó. 3 vezes 1 enxofre, dá 3. E aqui só tinha 1. Então, o número que vem para frente da molécula, lembra, não pode colocar o número aqui no meio, não, é na frente da molécula. Também tem que ser o número 3. Por quê? 3 vezes 1, 3 enxofres. Na hora que coloco o 3 aqui, aí você diz, professora, mas eu mexi com o Cu, que é o cobre, e mexi com o oxigênio também. Então, tem calma. Cobre, agora eu tenho, ó, 3 vezes 1, 3. Lá do outro lado, o cobre está sozinho. Então, coloca o número 3 também. Porque 3 vezes 1, 3. Terminei o cobre, o ferro, só está faltando conferir o oxigênio. Então, oxigênio aqui nos produtos, ó. 3 vezes 4, 12 oxigênios. No reagente, que é antes da seta, também tem que ter 12. 3 vezes 4, 12. Reação balanceada, com os coeficientes 3, 2, 1 e 3. Beleza? Os tipos de reações químicas, né, que eu posso ter. Aqui são algumas das, né, até porque reações de decomposição, né, ainda se divide em 3, mas vamos aqui às principais. Então, síntese ou adição, está aqui uma forma de representar. Se é síntese ou adição, já está dizendo, é uma soma, né? Então, ó, no reagente tinha essas duas moléculas, elas se uniram para formar uma. Então, sintetizou, reação de adição ou síntese. A próxima é o inverso, né? Análise ou decomposição, pelo próprio nome, decompor, quebrar. Né? Então, tá aqui, eu tinha essa molécula no reagente, no produto, separou, decompôs. É simples troca, como ocorre, ó. A bolinha amarela tá trocando de lugar aqui com a roxinha, né? E aí a verdinha saiu. Então, eu troquei só um. Então, foi só uma simples troca, tá? Na dupla troca, pelo próprio nome, tem que dois pedacinhos da molécula trocar de lugar. Ninguém vai ficar sozinho, né? Então, aqui, ó. Essa bolinha rosa trocou de lugar com outra bolinha aqui. E essa mais clarinha veio para o lugar dela, ficando em pares, ó.
tanto antes da reação acontecer quanto depois. Mas como é que você vai entender isso dentro das reações químicas em si? Porque ali é só uma forma lúdica de você visualizar, né? Então, aqui, ó, tá aqui as minhas moléculas no reagente. Quando eu juntei, formei uma reação de adição. Decomposição, ó, era uma molécula no reagente, quebrei em duas. Então, decomposição. Simples troca, o que foi que aconteceu? Alumínio veio para o lugar do hidrogênio e ele saiu. Então, pronto, simples troca. Na dupla troca, tanto o Cl veio para o lugar do OH, como o OH foi lá para o lugar do Cl. Então, troquei duas coisas de lugar, dupla troca. Gente, isso aqui foi um resumo, foi algo bem rápido, né, sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Muitíssimo obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, podem perguntar, que eu estarei ajudando a todos. Um beijo, tchau e até a próxima aula.